ser humano é um ser único, né? Individual. Cada um tem as suas complexidades, cada um tem as suas convicções, cada um tem as suas questões. A mãe dessa paciente me procura num estado bem desesperado, porque a menina ela já estava entrando num estado de crise, onde ela ia precisar possivelmente ser internada, porque ela apresentava uma anorexia severa, ela já estava há algum tempo sob tratamento psiquiátrico, com psicólogos, com nutricionista, e ela não conseguia ter ganho nenhum. A anorexia levava o paciente a ter medo de comer, e se ela botasse alguma coisa que a mãe forçava muitas vezes, porque senão ela ia entrar em inanição, ela ia para o banheiro e fazia vômito. Então é completamente diferente, mas não deixa de ter também um transtorno mental. Todo mundo atribuía a um trauma do pai dela ter passado por uma situação e viver uma preocupação com o câncer. E eu percebi também que não era só isso, devia ter algum evento a mais no sistema límbico dela que enfatizasse, que reafirmasse isso para ela, essa dificuldade que ela estava apresentando de comer. E aí essa mãe relata que ela teve um engasgo num restaurante e ela caiu no chão, ela foi socorrida e a menina achou que a mãe tinha morrido. Dali por diante, ela começou a ter dificuldade de comer. E aí eu comecei a investigar. Alguns pacientes não me trazem a informação clara, mas tinha um negócio que me chamava a atenção. Ela estava indo para parto normal e aquilo virou uma cesariana e eu perguntava para ela, mas o médico não pode, por si só, sem intercorrência necessária, mudar o parto por livre obra de uma vontade dele, né? O que aconteceu para precisar virar uma cesariana? E a mãe não conseguia entender a minha pergunta. E eu fiquei insistindo nisso. Até que chegou num ponto que eu falei, gente, eu vou ter que ajudar essa mãe. Eu falei, mas não teve nada, não aconteceu. Ela não tem um cordão umbilical amarrado no pescoço? E a mãe falou, tem. Eu acreditava, com a minha experiência também, de que a coisa de não comer era algo para não engolir, né? E um cordão umbilical é um risco ali de vida. Então ela associou o risco da morte do cordão umbilical aqui vivido por ela com o trauma que ela vivenciou da mãe caída no chão achando que a mãe estava morta. Ela montou uma informação no sistema límbico dela de que comida mata. E depois que tem essa informação lá, você não tira porque você quer. Né? Aquilo realmente impactou a vida dela. E o que o sistema límbico faz é isso, através das suas emoções por impacto, ele registra no subconsciente, no lóbulo límbico do paciente. E algo que acontece na sua vida hoje, ele volta lá naquela história para saber se mata. Então, assim, comer mata. E aí ela não comia. A estrutura da personalidade, ela vai se formando desde vida intrauterina. E a partir das experiências vividas, você vai informando o seu subconsciente. E isso vai tendo informações primárias, secundárias, você vai formando as convicções que você tem. E é como se fosse uma casca de cebola, e que faz a gente ter a mentalidade que tem. E que aí faz manifestar na vida aquilo que manifesta. A criança, ela tem menos resistência, é a casca da cebola, ela tem menos trauma. Ela tem menos informação no sistema límbico do que nós adultos. O adulto, ele tem muitas informações, muitas convicções, muitos pilares que norteiam, um monte de coisas que são verdades para eles absoluta. A criança, ela não tem isso, ela não tem tanta resistência, ela aceita as informações que você, então fica mais fácil tratar a criança. A partir do momento em que eu faço uma compreensão de que, olha só, quando eu era pequena, aconteceu isso comigo, agora eu não sou mais pequena. Eu altero as minhas convicções que formam aquela minha mentalidade. Então, isso muda completamente o quadro. No processo terapêutico, a gente leva o paciente para esse caminho neuronal. De ao invés de ele manter aquele hábito, aquela mentalidade usual que ele tem de fazer e pensar da mesma forma sempre, que ele vai ter esse resultado, ele vai ter mais do mesmo, a gente leva o paciente a fazer uma técnica de compreensão para alterar essa convicção e aí o resultado final ser outro. Uma consulta, ela foi para a técnica de compreensão e eu fiz essa compreensão de que essa experiência vivida por ela era muito natural ter acontecido aquilo, mas que comida não mata. Comida, na verdade, vai te dar saúde, vai te dar vida. Ela saiu do consultório, por um acaso tinha um evento naquele dia e ela comeu pizza. E a mãe dela já começou a ficar assustada. Por que ela estava comendo pizza? Porque ela fazia náuseas, ela vomitava, ela estava num grau severo. Em menos de uma semana eu recebo um retorno dessa mãe de que essa menina melhorou 80%. E hoje essa paciente está ótima. No caso dessa paciente, ela nem entendeu o que aconteceu e não precisa entender.
né? Porque eu não fiz a técnica de entendimento, nem ressignifiquei nada. Eu fiz uma compreensão, eu só falei para ela: comida não mata. É somente mudar a convicção dela de que a comida não mata. Então o ser humano é um ser único, né? Individual. Cada um tem as suas complexidades, cada um tem as suas convicções, cada um tem as suas questões que dificultam ou que facilitam nos seus relacionamentos, no que você precisa fazer no dia a dia. Então a gente precisa entender a história de cada um, a personalidade de cada um. É muito individual. É um processo assim, de muita escuta ativa, de uma interpretação direcionada a esse paciente. Não tem nada igual ao outro paciente. E a gente precisa ter esse olhar mais individualizado. Todos os médicos acreditavam, e terapeutas que faziam tratamento com ela, acreditavam que o que estava acontecendo com essa paciente hoje tinha a ver com a história do trauma em relação ao que havia acontecido com a irmã dela. Mas não foi bem assim.